Eu vou falar nesse vídeo uma relação dos principais substratos usados em orquidofilia e como eles reagem em relação às regas. Vou começar pelo Sphagnum, porque o Sphagnum foi o substrato que eu passei a usar quando a comercialização do xaxim foi proibida. Então eu passei a usar esse Sphagnum do Chile, que eu importei, e em um ano eu troquei tudo. Eu não tinha mais xaxim, estava tudo em Sphagnum. Só os palitos de xaxim que eu venho trazendo até hoje, porque é difícil tirar a orquídea do palito. Ela morre na hora de você arrancar. Então, à medida que os palitos vão ficando velhos, eu vou desfibrando eles e passando o palito de Sphagnum. Então, o Sphagnum é muito bom, porque ele mantém a umidade sem encharcar. Ele é tarejado como uma esponja. Então ele representa como se fosse o ar úmido em volta da raiz. E a raiz gosta muito dele. No caso, mesmo quando ele está quase seco, ele mantém um pouquinho de umidade, que é ideal para as orquídeas que não têm pseudobulbo, que gostam de ficar sempre com um restinho de umidade ali, no ar ou nele. Então ele é especial para isso. Aí foi o que eu trouxe para mim em fardos do Chile. Eu importei de navio, deu um trabalhão danado, uma baita burocracia. E depois que ele acabou, eu passei a comprar de duas empresas que estavam importando o Sphagnum. Uma se chama AgroLink e a outra se chama Paraflor. Na internet vocês vão encontrar o site dessas empresas. O problema é que agora, no momento, eles também não estão importando. Então eu não sei onde comprar, onde indicar para vocês para comprar o musgo do Chile, que eu acho de longe o melhor substrato para a orquídea no momento. Uma dobradinha dele com as placas de peroba, dependendo da orquídea. Ele mantém a umidade, como vocês veem aí, mas ele não mofa, porque é um substrato que esse musgo sai de dentro da água, ele nasce na água. Então ele já tem uma resistência muito grande aos fungos e a mofar. Então, mesmo que ele fique molhado muito tempo, ele não vai mofar nem ele nem as raízes. Agora, é importante que você compre um musgo de boa qualidade. E o musgo de boa qualidade é essa espécie desse espanador. Ele é comprido e tem uma espécie de um espanadorzinho na ponta, peludo. Esse é o bom musgo do Chile. As raízes, elas gostam do musgo do Chile, elas furam ele com facilidade, elas penetram dentro dele e ao mesmo tempo a adubação se fixa bem nele. Então o adubo que você coloca fica um bom tempo aí e as raízes vão sugando, vão absorvendo esse adubo. É o que torna ele um substrato excelente. Agora, o nacional não é como ele, como o do Chile. Ele é curto, as fibras são quebradiças. Esse é o legítimo musgo do Chile. Vocês podem ver aqui esse espanadorzinho e como a fibra é longa, tá vendo? O nacional, além de ser duro, é quebradiço, ele seca, compacta. Então, para plantar puro, só com um pouco de drenagem embaixo, tem que ser o do Chile. O nacional não dura nada. Como vocês podem ver, se você puser uma boa drenagem, as orquídeas gostam do musgo do Chile. Elas ficam viçosas, ficam firmes, além de se absorver bem a adubação, né? Então, sendo um lugar coberto, é o melhor substrato indicado. O próprio Nobilior e Valqueriana, que são orquídeas que gostam muito de madeira, elas vão bem também no Sphagnum do Chile. Aí, por exemplo, eu fotografei isso numa exposição da OSP e tinha uma Nobilior grande já dentro dele, muito bem enraizada. Agora, eu prefiro para a Nobilior e Valqueriana, a melhor que o Sphagnum ainda é a placa de peroba. Então, se você cultiva em musgo, em Sphagnum, é importante que você tenha um orquidário coberto. Aqui você pode ver um plástico leitoso, ele está evitando que a chuva molhe as orquídeas, e como ele é muito claro, foi posto um aluminete embaixo,
que dependendo da época pode ser recolhido ou não. E tem ainda mais essa outra azul na parte dos seedlings para ser mais sombrio ainda. Então aqui com essas vários tipos de tela você decide a luz que você quer embaixo. Mas o importante é com o orquidário coberto. Então o que molha a orquídea é só o que você regar. No caso aqui tem os aspersores automáticos, mas você pode usar a mangueira na sua casa, o orquidário menor. Mas se não fosse coberto, digamos que você pegue um mês de chuva, que chove cada 2, 3 dias. 2, 3 dias é o que leva o vaso do Sphagnum para secar. Então, quando ele estiver quase secando, pumba, cai outra chuva. Molha de novo. Então, ele não vai secar nunca. Então, um mês com o substrato sempre encharcado, você vai apodrecer a sua orquídea. Agora, se você está com ele coberto, pode chover quanto quiser, que você só rega na hora que você pôr o dedo e achar que está a hora de regar. Então, para musgo que demora a secar, tem que ser substrato coberto. Tem que ser orquidário coberto. Orquidário aberto é só para peroba ou brita, coisa que seca muito rápido. Aqui, por exemplo, aqui é um vaso que está com musgo do Chile, Sphagnum, e ele estava no orquidário aberto. Aí o que aconteceu? A Nobilior que está aqui, ela não gosta dessa encharcação de umidade. Então ela começou plantada grudada, mas tudo que nasceu dela foi subindo. Ela fez uma palfita aqui, ela jogou as raízes para se distanciar da umidade do vaso. Ela está fugindo do vaso. Então olha a altura que ela está de distância entre o substrato. Que ela não quer ficar aqui. Se a sua orquídea começa a ficar assim, é porque ela não quer ficar nesse lugar aqui, ela quer ir embora. Ou você corrige o lugar ou tira ela. Aqui como é que corrige? Cobrindo em cima. Aí quando chover não vai encharcar, e aí você põe o seu dedo aqui, e só quando estiver seco ou quase seco, no caso, como ela é de pseudobulbo, espera secar. Quando estiver seco você molha de novo. O musgo é muito bom também para usar em mistura. Então, orquídeas, por exemplo, que tem pseudobulbo, que não quer aquela umidade do musgo, que é um substrato com drenagem mais rápida, mais seco, etc. Então é bom você usar um pouco de casca de pinos misturado com musgo e umas pedrinhas, aqui no caso é perlita. E com isso ele aumenta a umidade do substrato, mas não chega a encharcar. Nesse caso, o musgo nacional também serve. Pode ser usado nesse tipo de mistura. Caso você use brita, aqui tem um sobrenome de brita e quenga de coco, que são dois substratos que são quase inertes. A brita, principalmente, não apodrece nunca, claro. Então aí você deve usar um pouco mais de musgo do que o normal, para poder acrescentar à brita mais umidade. A brita sozinha é por orquídeas que querem muito pouca umidade. Molhou, secou, molhou, secou. Com o musgo misturado à brita, você consegue carregar o vaso uns 2, 3 dias com umidade dentro. Não precisa regar todo dia, dá para regar cada 2 dias mais ou menos. Então também é outra mistura boa. Se você não tiver a quenga de coco, que é difícil de achar, faz só brita e musgo. Já é alguma coisa. Não apodrece, fica bom. Se você puser muito musgo com alguma coisa de madeira, tirando a quenga, que é quase inerte, você acaba apodrecendo a madeira porque o musgo é muito úmido. Agora vamos falar de Catasetum. O Catasetum é a orquídea que mais se beneficia do musgo. Eles adoram o musgo. O musgo é muito bom, porque é na fase em que ele está brotando, que ele está verde, que ele está fase vegetativa, ele precisa de muita água. Pode encharcar, manter sempre úmido. O Catasetum é guloso, ele quer muito adubo e muita água. Então eu vou fazer um vídeo só sobre cultivo de Catasetum. O Catasetum merece, porque ele é totalmente diferente do resto das orquídeas no cultivo. Então nessa época ele está cheio de folhas, assim, você tem que ter um substrato que mantém muita água para ele, para encher o bulbo e estufar. E o musgo é o melhor. Eu nem uso drenagem no meu vaso, eu uso só o musgo. Aqui vocês podem ver na natureza um Catasetum. Ele nasceu sozinho em um tronco podre. Aqui em cima vocês veem um buraco
E aqui tem outro buraco que não se vê na foto, mas tem. Então ele nasceu na parte alta do buraco e as raízes estão entrando lá para baixo porque é um oco grande aqui na madeira. E como é época de chuva, isso aqui enche d'água. Então ele está fora d'água, mas a raiz dele está lá dentro bebendo a água que está lá. Como a raiz dele está afada dentro d'água, ela não respira porque está dentro d'água e dentro do buraco, ele cria, o cataceto, essas raízes aéreas, tá vendo esses fiapos que fica fora do vaso? Se você tiver no teu vaso de cataceto essas raízes, preserve, não corte nunca. Se você transplantar, tome cuidado proteger elas, porque elas é que respiram o ar para a planta. Então preserve o mais que você puder, porque é exemplo de planta saudável. Então quando ele está assim grandão, já nessa fase de crescimento, que a gente chama de vegetação, você nunca espera secar, vai regando, 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 manter ele sempre encharcado. Esse aqui está começando a soltar umas raizinhas aqui de respiração, então ele vai bem assim. Quando estiver começando a secar, você rega de novo. Só não mantém encharcado o tempo inteiro, porque aí dentro d'água ele apodrece. Você rega, espera secar, mas não deixa secar tudo. Começou a secar, já molha de novo, porque nessa época é a época que ele precisa de água. Você vê aqui, ó, o meu catacetum, um dos catacetos, a raiz vai até o chão, até o fundo do vaso. Eu não uso nem drenagem, é só musgo, porque ele precisa manter sempre úmido, precisa de muita umidade durante essa época. Tem gente que gosta de substrato para catacetum de alta drenagem, como é o caso, por exemplo, das pedrinhas com casca de pinos. Aí molhou, secou. E aí o que eles têm que fazer? Não tem jeito. Se você quer ter catacetum na fase vegetativa, você tem que ter água. Então eles plantam em garrafa PET. Então é um sistema de garrafa que eu não uso. Eu acho muito pequeno, as minhas plantas são muito grandes, não cabem aí dentro. Mas aqui você vê uma garrafa PET com aquele substrato da foto anterior. Vou voltar, tá vendo? Ó, casca de pinos, umas pedrinhas, brita, que molhou, secou. Mas o que acontece? A parte de cima aqui é esse substrato e a parte de baixo é a argila expandida e fica cheio d'água. E o que ele põe nessa garrafa, e o furo ele faz aqui mais no alto, ó, tá vendo onde está saindo umas raizinhas para fora? É aqui que é a drenagem da água. Aqui embaixo não tem furo, então fica sempre cheio d'água aqui. Inclusive é bom quando você tiver o sistema garrafa PET, você tombar a garrafa, jogar essa água podre fora e pôr água nova, lavar, para não ficar água muito tempo aí dentro. Então com isso o que acontece? Ele tem uma drenagem rápida em cima, mas em compensação aqui dentro ele tem água para beber. Então ele reproduz o que acontece nas palmeiras. O catacetum na natureza cresce muito em palmeira. Aqui vocês veem uma palmeira com um catacetum. Essa folha de palmeira que está aqui para cima, ó, ela vai morrendo e vai ficando a bainha da folha grudada no tronco, uma cicatriz, uma bainha. E essa bainha ela vai até lá embaixo. Então ele cresce aqui em cima, nesse resto de folha, de material em decomposição, que forma uma espécie de um musgo. E a raiz dele vai lá embaixo beber a água que acumula na era das chuvas. Então é uma maneira o PET é uma maneira de reproduzir o que está aí. Como eu reproduzo no musgo. Eu ponho um vaso cheio de musgo que acumula água embaixo e ele está sempre verdinho porque tem sempre umidade. E o pessoal usa a garrafa PET. Como minhas plantas são muito grandes, não cabem na PET. E eu não quero ficar dividindo em pedacinho 2, 3 bulbos. Eu gosto de torceira grande para encher de flor. Vou mostrar uma foto mais para frente. Então, para quem quer ter uma torceira grande, é melhor o vaso de plástico com musgo, que é o ideal para catacetum, sem drenagem. Agora, se você quer plantas pequenas, então usa garrafa PET com a argila expandida embaixo, faz o furo um pouquinho mais alto, voltando, ó, o furo aqui mais alto, e aqui umas bolinhas de argila expandida e a água fica mais ou menos aqui. E ele fora d'água, né? Lógico, no seco, senão ele apodrece. Agora, quando passa a época vegetativa, ele entra em dormência, que é o caso aqui, que ele perde as folhas e fica só os bulbos, aí você não pode regar de jeito nenhum. Nessa foto está saindo um brotinho, quer dizer, ele está no final da dormência.
Mas se você pegar um mês antes dessa foto, não tinha nada, nem esse brotinho. É que eu não tenho nenhuma foto sem o brotinho, então eu pus essa. Então ele fica totalmente seco. Aí o que você tem que fazer? Você não pode molhar de jeito nenhum. Tem que deixar secar completamente. Eu inclusive tiro os meus catacétums do meio das outras orquídeas e ponho num lugar separado, para quando eu regar as orquídeas não espirrar água nele, não borrifar água nele. Na natureza é época da seca, ele está completamente seco. E ele está numa época muito vulnerável. A seiva dentro dele quase não anda, está parada, está dormindo. Ele está em dormência. E a seiva é que tem os alcaloides, que são os venenos, que combatem a invasão de inseto, de ácaro, de larva. E se ele está parado, ele está sem defesa. As bactérias, os fungos atacam ele e matam com muita facilidade. Porque a seiva que combateria elas não anda lá dentro, está dormindo. Então, se você molhar, você vai ajudar o crescimento, como eu mostrei no vídeo anterior, do crescimento de bactéria ou fungo. Então não pode molhar. Acontece às vezes, quando ele está nessa situação, de começar a murchar um pouco os bulbos. Aí você dá uma borrifada de água com aquele sprayzinho por fora para ver se funciona, se ele estufa. Se ele não estufar, você pega o vaso e põe dentro d'água, até parar de sair bolha. Encharca ele que vai engordar o bulbo. Aí você tira da água e põe para secar e não molhe mais, nunca mais. É uma vez no máximo, para não criar colônia de bactéria. Não dá tempo. Molhou, põe para secar e se ele começar a murchar, deixa. Só pode fazer isso uma vez, duas estourando na época de dormência. Ele tem que ser seco. Você separa ele, põe num outro lugar iluminado, onde a água da rega não pega, os aspersores do orquidário não pegam, o esguicho não rebate a água lá. Ele tem que estar assim seco. Aí quando ele começar a brotar, você já tem que ficar de olho, porque está perto de começar a regar. Mas aqui ainda não, tem que ter paciência. Olha lá, nada de regador compulsivo. Você tem que esperar até a raiz ficar assim, ó. Isso aqui, esse broto nasceu da seiva do broto que está em dormência, que criou ele. Mas você não pode regar, isso aqui não está regado, está seco. Quando a raiz atinge 3 a 4 centímetros, que está aqui, aí sim você encharca. Aí você pode encharcar. Começou a secar, você molha, não é encharcar de ficar molhado sempre. Você molha, deixa ir secando, põe o dedo. Quando está um pouco menos do que quase seco, ainda tem um pouco de umidade, você encharca. Porque daí para frente ele vai crescer e ficar aquela baita planta cheia de vegetação e dar flor. Agora, não, você tem que se aguentar, ter paciência e não molha antes da raiz ficar desse tamanho. Esse é o segredo do catacetum. É deixar ele seco na dormência, não molhar quando o brotinho vem, ter paciência quando o brotinho cresce e só molhar quando tiver essa raizinha aqui. 2 dedos, 1 dedo e meio. Aí vai ficar assim, ó. Isso aqui, por exemplo, é um catacetum premiado. Quem cuida para mim está na casa dele, ele está quebrando galho. Estou mudando de orquidário, é o Eduardo Queiroz, ele é um excelente cultivador, segue esse sistema que eu estou falando. Olha quanto de flor que deu. Essa que era a Flat Carkeara, a catacetum negro, né? Então tá aqui, olha quando é de bulbo. Cada bulbo desse é um taco de beisebol, entende? Isso não cabe numa garrafa PET. Quem tem garrafa PET começou a crescer, tem que cortar e faz 2 garrafas. Mas você nunca vai ter uma coisa dessa, vai ter um cacho só. Como eu gosto de ter uma toceira grande, peguei um vaso de plástico grande, pus musgo até embaixo. Quando ele está assim, nessa época, cheio de folha, ele é regado o tempo inteiro até entrar em dormência. Então esse é o segredo do catacetum e eu espero poder fazer um vídeo, mas não assim de foto, falando foto. Quero ir lá na casa do Eduardo para mostrar o cuidado que ele tem e eu com ele vamos filmar. É que é difícil achar catacetum na mesma época em dormência e verde, mas a gente acha numa época limítrofe, quando eles entram em dormência, para poder fazer um vídeo só sobre cultivo de catacetum. Ó, essa é a raiz
que a gente chama de raiz aérea. Então esse cataceto aqui, eu tirei foto no interior de São Paulo, ele está num buraco lá na árvore, com a raiz dele bebendo água lá embaixo. E ele fez essa tampa aqui com essa raiz aérea. Então essa raiz, ela não só respira e areja a planta com só oxigênio dentro da planta, como folha que cai aqui, qualquer sujeirinha, ela laça e pega. E ele come o que cai aqui, tipo uma parabólica chupando o alimento. E se você tiver essa raizinha no teu vaso, preserve se puder. No transplantar, tome cuidado, tente manter ela viva, não corte fora, porque ela é muito importante para a saúde da planta. Eu vou fazer esse vídeo mais completo, mas aqui você já tem mais ou menos um resumo do cultivo de catacetum. Agora, pessoas que têm orquidário assim leve, como por exemplo o Ricardo Cruz de Vitória, um amigo nosso da nossa lista de orquídeas, aí você não pode ter musgo. Porque o musgo ele fica 4, 5 dias para secar, e se você tiver um mês de chuva com intervalo menor de 4, 5 dias, ele vai ficar um mês molhado e a planta apodrece. Então, para orquidário aberto assim, você pode ter musgo misturado com outras coisas, mas ele puro não dá. O musgo nacional dá misturado com aquela mistura que eu mostrei, casca de pinos, umas coisinhas assim, para dar umidade no substrato, mas ele acaba secando rápido. Então aqui você não tem controle de água, porque chover molhou, né? Esse chover um mês inteiro é um problema. Você só tem controle do que você rega com o orquidário coberto. Aqui, por exemplo, outro orquidário aberto. Esse é do México, Jesus Choi, um amigo nosso da lista do México. Também é aberto. Aqui é tudo substrato de alta drenagem. Molhou, no dia seguinte está seco. Então, se você pegar uma chuvarada, um mês de chuva, você não perde planta. Senão você vai ter que sair feito louco passando fungicida no mês de chuva, senão vai apodrecer tudo. Né? Então, tem que ser, quando você tiver se você quiser ter um orquidário assim, todo aberto, você não pode usar musgo, tem que ser só coisa molhou, secou. Eu tenho o meu orquidário, metade é aberto assim e metade é fechado. Na parte fechada fica o musgo e na parte aberta ficam as placas de peroba com Cattleya nobilior, Cattleya walkeriana, e vai muito bem, que aí molhou, meia hora depois está seco. Aí tem que ser orquidário aberto. Então não seja um regador compulsivo, tome cuidado e use secagem rápida, porque senão você vai acabar matando tudo. Para quem é regador compulsivo, o senhor aqui na foto, tem que ter peroba. Peroba é o melhor que tem para regador compulsivo. Você gosta de molhar, de encher d'água, é isso aqui. Você põe a peroba inclinadinha dentro de um cachepô, ou põe ela sozinha. A orquídea walkeriana nobilior, principalmente, tem raiz grossa, elas vão muito bem nesse substrato. Isso aqui você molhou, secou. Pode ser ao ar livre, pode ser embaixo de árvore, pode ser com aquela telinha que eu mostrei. Você molha hoje, amanhã está seco. Então tem que molhar todo dia. Mas é melhor molhar do que secar, como eu falei, né? É melhor que seque rápido e você molha de novo, que é uma garantia que ela não vai apodrecer. Ela vai estar sempre sequinha, sempre bem. Então, se chover o mês inteiro, não é problema nenhum. Deu um ventinho, seca. E olha como as raízes gostam. Elas cobrem a placa de peroba, tá vendo? Ela tem muito enraizamento. O adubo pega bem aí. Só adubo em pó que não dá, né? Porque cai, você põe o pó, bate um vento, ele cai. Então tem que ser adubo foliar. Adubo líquido, que você pulveriza com uma máquina de pulverização, né? Essa bomba, tanto na folha em cima como na parte de baixo das folhas e principalmente em cima das raízes. Então você não pode descuidar de rega se você tiver tudo plantado em peroba ou uma parte do orquidário plantada em peroba. Você tem que ter alguém para cuidar, para regar para você quando você viajar, tem que ficar de olho e pode ter um orquidário aberto, não tem problema, é até melhor. Aqui, por exemplo, também você tem tronco, né? Você pode pôr troncos. Essa aqui é uma walkeriana cerulha, ela dá a volta inteira a raiz e está sempre bem. É importante a drenagem rápida, molhou, secou, então você está tranquilo, nunca vai apodrecer. E como ela tem esse monte de bulbo gordo aqui, ó, isso enche d'água, mesmo que ela fique seca, ela está bebendo o que está aqui. Só tem que começar a se preocupar se o bulbo começar a murchar, começar a definhar, aí sim tem que ficar de olho. Mas enquanto estiver gordinho assim, ela pode ficar seca. Aqui são sistemas diferentes de cultivo. A planta cresceu muito, a gente fez uma cruz aí, ela vai para os 3 lados.
para não ter que cortar em pedaço, né? Como ela está em peroba e seca logo, o meio dela não acumula água, como num vaso grande que acumularia e apodreceria a toceira. Então você pode ter uma toceira grande de uma Cattleya valqueriana que dê 30 flores, que é lindo, que não vai apodrecer porque ela está plantada na peroba. Então molhou, secou, o perigo do musgo, do fungo, não vai acontecer. Eu ponho no cachepô porque é mais fácil de pendurar, de pôr etiqueta, de firmar as placas. Ele é uma base para as placas. Você pode pôr um arame e pendurar a placa sozinha. Mas eu gosto de pôr cachepô para o meu controle melhor. E acaba que a raiz toma conta de tudo. Ó, aqui, por exemplo, uma Cattleya nobilior, aquela do slide, o thumbnail deste vídeo, é essa planta que está aí. Você vê que ela cobriu a peroba de raiz. Eu enfiei a peroba aqui nesse cachepô, coloquei uns cubos de peroba embaixo para ocupar esse lugar vazio, e a raiz já está enrolando no cachepô, ela vai cobrir o cachepô inteiro. Então é um sistema que eu uso para drenagem rápida, e se você cultiva em lugar muito úmido, que chove demais, esse é o melhor caminho. Ou então cubra o seu orquidário. Elas gostam, a valqueriana, de frio de noite e calor de dia. Aqui também, ó, quando ela cresce muito, como é o caso aqui, eu acabei emendando outra peroba. Ficou uma coisa esquisita, mas eu estava com dó de cortar e não queria ter ela pendurada, cheia de raiz pendurada. Então eu fui emendando. Com uma broca eu fiz uns furos, passei um arame e fiz aqui uma mistura. Depois, quando ela chegou aqui, eu cortei e fiz 2 plantas. Aí estava grande demais, já estava desbalanceando o cachepô, não estava conseguindo manter. Então essa é uma nobilior Amali, e ela está, como ela foi crescendo, eu fui aumentando cada vez mais a peroba dela. Então, quando acabou o xaxim, eu passei uma parte para musgo e uma parte para peroba. E só sobrou as placas de xaxim mesmo, que estou quase acabando. Acho que 1 ano não vai ter placa mais nenhuma. Aqui também para filhote, para seedling de valqueriana, é muito bom as placas de peroba. Mas você precisa ter uma ajuda do musgo. Então aqui a pessoa que plantou, ela pegou uma bolinha de musgo, colocou e prensou o seedling contra a madeira, pôs o musgo por cima para manter a umidade e amarrou com um fio de nylon. Agora ele por baixo soltou essas raízes e o musgo já é mais necessário. Pode ficar aí e caindo sozinho ou ele tira, porque agora ela vive da raiz que está grudada na peroba. Você vai regando todo dia, porque isso aí regou, secou, tem que regar sempre. Dá trabalho, mas é uma garantia de que nunca vai apodrecer. Depois que ela cresce um pouco mais, aí você passa para o teu cultivo. Eu pus essa mistura, eu tinha uns tocos aqui de um jardim que cortaram essa planta, eu peguei, coloquei uns cubos de casca de pinos aqui e pus isso aqui para experimentar, para ela subir. Depois eu comecei a conseguir peroba, na época eu não estava conseguindo, e passei a usar peroba, que é melhor. Então ela daquele pequenininho cresce, vai ficar assim até ficar uma planta adulta. Você tem que fazer ela subir, ela sempre quer subir. E aqui o Paulo Márcio, amigo meu, com essa valqueriana cerúlea Gilda Maria, mandou essa foto para o grupo. Está aqui o sistema de cultivo que eu falei. É uma casca de peroba dentro de um cachepô inclinada. As raízes já saíram e estão invadindo o cachepô, cheio de flor, olha que linda. E os arames para pendurar, porque isso aqui tem que ficar pendurado. Você não pode pôr o cachepô na bancada, porque a raiz vai grudar tudo na bancada, ela vai sair e vai enraizar na bancada de madeira. Aí você vai querer tirar o vaso para levar para dentro de casa, para levar numa exposição, para admirar as flores, não dá, porque está tudo grudado. Se arrancar, vai judiar muito das raízes. Então esse tipo de planta que cresce raiz para fora, em lugar aberto como o cachepô, você não pode pôr em cima de bancada. Tem que ser pendurado, senão ela vai grudar na bancada e vai ser um problema para tirar depois. Outro sistema, se você quer usar vaso e não quer usar placa, é o cubo da peroba. Precisa dar uma lavada nesse aqui. Os cubos de peroba é a peroba que sobra quando a pessoa corta as placas, ele corta em cubo e você pode pôr ele assim, cubinho, ou dentro de cachepô ou dentro de vaso. Aqui eu plantei, por exemplo, num cachepô. Tem que escolher orquídea assim, meio gordinha, que gosta de ambiente seco, que não quer muita umidade. Então essa aqui é um híbrido de braçávola,
E está aqui no clube de peroba, dentro do cachepô. Ela depois, fiz essa foto logo depois que eu plantei, alguns dias, mas depois ela cresceu, invadiu tudo, fechou tudo, ficou linda, ficou uma bola aqui dentro, enche de flor. Tá vendo? As raízes vão saindo e vão entrando lá por dentro. Aí molhou, secou também. Então tem que adubar sempre, porque adubação foliar, quer dizer em spray, para poder chegar a raiz na planta, porque se puser o pó aqui ele cai lá para dentro e a raiz não atinge, não pega o pó na raiz. Então o bocache em pó não adianta, o bocache orgânico tem que ser líquido. E logo ela enraiza. Aqui é uma variação que eu fiz para orquídea que quer mais umidade um pouco. Então eu pus dentro de um vaso fechado, que cria aqui dentro de um microclima de água com cubo de peroba. Você rega um dia depois, 2 está seco, não apodrece a planta, mas ela tem um fresquinho lá dentro. Então é um sistema também, se você tiver acesso ao cubo de peroba que vende por aí em algum orquidário, é uma boa opção para você usar um vaso de barro ou de plástico que fica úmido demais. Em todo caso também pode, porque a peroba tem drenagem rápida. Eu pus no barro que é mais forte e ela enraiza tudo lá por dentro. É uma solução também. Tá vendo? Você põe assim, no começo ela é mole, se chacoalhar ela cai. Você tem que pôr um suporte, prender a planta no gancho para ela não cair. Eu pus esse arame, inclusive, para segurar a planta lá dentro. Mas depois ela enraiza tudo por aqui. Você pode pegar o vaso na mão, chacoalhar, que ela não cai, porque a raiz já grudou a planta no vaso. Até virar de ponta cabeça, ela fecha tudo isso aí. Agora, pessoas que querem ter um orquidário bem aberto e tem paciência de regar todo dia, não quer gastar dinheiro com substrato, gosta de um substrato muito rápido de drenagem, então usa a brita. Eu pessoalmente não gosto. Eu plantei, as minhas plantas não se desenvolveram bem, elas acabam ficando só na parte de cima, fica esse monte de pedra embaixo sem nada, e é um peso que é um chumbo. Precisa ter uma baita estrutura em cima ou ter bancada, porque se pendurar vaso de brita desse, cada um desses vasos pesa 4, 5 quilos. Imagina 50 vasos, quanto não pesa você fazer uma estrutura de madeira dessa, acaba caindo tudo. Esse é o orquidário Marasquim, que é o orquidófilo que teve o melhor sucesso com o cultivo em brita até agora, e ele fica em Resende, no estado do Rio de Janeiro. Então, para quem é regador compulsivo, regar sem parar, a brita é o melhor. Você põe planta na brita e no dia seguinte, ou mesmo na hora que acabou de regar, já está seco. Elas vão bem, tá vendo? Não apodrece. Esse aqui é em Florianópolis, lugar que chove sem parar. Então molhou, secou, não tem perigo de pegar uma podridão. E você não quer cobrir teu orquidário, é só uma telinha, uma coisa simples, um sombrite, acabou, não morre nada. Então, se você não quer cobrir o orquidário, não quer usar placa de peroba, também não é o caso para esse tipo de planta, usa a brita. Eu misturaria as minhas com um pouco de musgo, porque eu acho a brita muito seca. Então, regador compulsivo, usa a brita. Eu plantei, essa aqui não é minha planta, mas eu plantei igual. Principalmente essas orquídeas bifolhadas, que são de muita umidade, ela vai, acaba começando a ficar fino esse bulbo. E orquídea de bifolhada que tem bulbo fino, depois que ele murcha, muito difícil recuperar. E ela morre porque ele é tão fininho que quando ele murcha, ele tampa o espaço da água para subir para a folha. Então a raiz fica empurrando a água para cima e ela não passa porque ele murchou e fechou os canais. E acaba que morre a planta. Então eu não gosto de brita assim pura. É muito difícil, só quem é especialista nisso. Tem muita gente que tenta, acaba saindo dela. Fora que ela tomba, você chacoalha o vaso, a planta cai. E no meu caso, as que eu vi, fica só aqui por cima, você enfia a mão lá embaixo, não tem nada. Tem gente que usa a brita misturada com outras coisas, o que já ajuda, né? Pode ser esfagno, kenga, aí vai melhor. Tá aqui, ó, essa pessoa numa exposição que eu fotografei, tem esse coquinho que eu não sei o que é, e essa brita misturada com o coquinho. Você pode pôr musgo aqui também. Aí ela já enraiza lá para baixo, porque ela sente umidade e vai. Já é melhor que a brita pura, mas é um chumbo esse vaso. A argila expandida eu não gosto como substrato, mas é muito boa para drenagem. Então você pode pôr no fundo do vaso, no fundo da garrafa PET, e bota por cima o musgo, bota por cima o seu substrato, porque ela drena bem e é leve, e é inerte. Ela não interfere nas raízes,
no pH do vaso, não interfere em nada. Então é um bom substrato. Já a cubo de coco eu usei e não deu certo. Ele é quase um repelente para a raiz. Além dele ser muito fofo, a planta não firma nele, se chacoalha o vaso ela tomba. Ela não há raiz que segure, tem que a raiz segurar na parede interna do vaso. Você vira o vaso, ele cai, ele não se aglutina e a raiz ela encosta nele, ela foge. Então isso usa o cuidado comercial, que vende Phalaenopsis, que vai morrer mesmo, que vai vender, vai florir a pessoa vai botar num canto, é barato, eles fazem, ela vive. Mas para longo prazo, eu não gosto de casca de coco, não. A Kenga é muito boa, mas não pura. Eu tentei usar assim pura, ela corta, ela é muito cortante, ela machuca a raiz da planta. Ela fere com essas bordas que ela tem afiadas. Mas para misturar com brita, misturar com pinos ou com musgo, principalmente com esfagno, Kenga e esfagno é uma dobradinha muito boa, porque ela não areja o esfagno mais ainda, evita que fique úmido demais, ela deixa secar mais rápido, mas também não seca de um dia para o outro. Você consegue manter o vaso úmido 2, 3 dias. Então aqui é o casca de pinos, é o substrato padrão para tudo que a gente usa hoje em dia, mas puro assim ele é muito fraco na minha opinião. É bom misturar ou com pedrinha, ou com vermiculita, ou com esfagno, tanto faz o nacional como importado, vai bem, para poder dar uma temperada nele para ele não ficar puro. E acaba virando universal. Carvão também é muito bom colocar, pedacinho de carvão. Aí vai para Cattleya, para essas orquídeas que querem umidade durante 2, 3 dias, encharca, ela fica segura por umas horas, e vai perdendo até 2 dias depois, seu poder já está seco, está na hora de molhar de novo. Eu usei casca de pinos, uma casca de pinos grande, para Phalaenopsis, uma época que eu estava tirando eles do xaxim, e eu não tinha inventado ainda, não tinha descoberto esse tubo de tela com um musgo dentro, para plantar na vertical. Então eu plantava em vaso, na horizontal, e queria alguma coisa que não fosse o xaxim e nem o esfagno, que secasse mais rápido. Então eu coloquei as placas comprei, né, que usa para decorar jardim, é placa de pinos, mas na vertical, porque aí a água escorre lá para baixo. Ela está tudo em pé, nesses buraquinhos a água desce, ó. Ela bate aqui e vai lá para baixo, está tudo em pé. A raiz se mete lá por dentro, mas ela não segura a água, porque estão todos os cubos de pinos na vertical. Então se você quiser usar a casca de pinos grande, é uma ideia boa, mas ponha sempre na vertical. Se for na horizontal, ela acumula água entre uma e outra, e aí fica molhado muito tempo, apodrece. Assim o vaso não apodrece e cria aquele microclima agradável lá dentro. A água escorre, mas fica um microclima bom para as raízes. Agora o Oncidium. Bom, Oncidium é um problema. Oncidium gosta de ficar no ar. A melhor maneira de plantar Oncidium é, se você puder, em galho fino de árvore. Se você tem uma laranjeira, por exemplo, na tua casa, vai nos galhos finos dela, de fora, e planta lá, amarra lá teus Oncidium. Ele vai enrolar um pouco no galho e a raiz vai ficar aberta, no num cafezal, num pé de café. Ela gosta de estar no ar, entende? E não no galho grosso, lá na base, na raiz, que aí fica aquela bololô de raiz, não junta com folha, com coisa podre, não fica caindo no chão a planta, não. Ela gosta de enrolar em galhinho fino, aí você salva um Oncidium que está morrendo. Depois você pode cortar o galho e trazer para o vaso. Agora, se você quer plantar em vaso, usa como eu plantei aqui, um Oncidium forbese numa placa de peroba. A raiz tem que estar solta, secagem rápida, molhou, secou. O Oncidium não gosta de água. Aqui, por exemplo, o Oncidium Leitzei, ele é bicho solto. Ele quer uma coisa leve, pequena, não precisa ser grande, e a raiz você vê ficar no ar. Olha que beleza de floração. É de um companheiro de lista nosso de Peruíbe que mandou essa foto. Você vê que é um pedacinho de madeira, mais nada, não enterra a raiz, ela fica no ar. O Oncidium é assim. Antigamente plantava em placa de xaxim, que era muito bom, mas essas placas de madeira substituíram muito bem
Mas o importante é isso, é coisa leve, bicho solto. Aqui, se você quer pôr em vaso, você pode. Aqui, por exemplo, um Oncidium caiulani. A raiz é fininha, tá vendo? Ela quer ficar no ar, ela saiu fora do vaso. E aqui ele colocou umas pedrinhas acho que é pedra de uma madeira, um pinus, eu não sei que pedra é essa. E ele está plantado em cima da pedra e está no ar assim. Ele quer molhar, secar e usa pedras grandes. Nunca usa pedrinha pequena, entende? A pedrinha pequena junta muita umidade, a raiz fica presa lá dentro. Ele está nadando por cima. Agora lembra que quando ele joga a raiz para fora para nadar por cima do vaso, ele fica frouxo. Você chacoalha o vaso, a planta pode cair. Então aqui está faltando alguém espetar uma varetinha e amarrar isso aqui para ela não tombar, porque ela não está muito presa aí dentro não. Agora o Dendrobium. Bom, o Dendrobium é outro problema. O Dendrobium, ele quer substrato fechado. É o oposto do Oncidium. O Dendrobium, ele gosta antigamente plantava em xaxim, hoje você tem que plantar, pode ser esfagrum, pode ser aquela mistura de esfagrum com brita pequena. Ele tem que estar em substrato miúdo para a raiz entrar dentro dele. A raiz gosta de ficar dentro do substrato, não fora, e pode ser demorado o substrato para secar. Só que ele não gosta que demore muito. Então é um problema. Como é que você faz uma planta que gosta de crescer em substrato fechado, mas ao mesmo tempo quer que seque rápido? Porque você vê aqui, ó, os bulbos dela, ó. É cheio de bulbo que enche d'água isso aqui. Está cheio d'água, então ela pode secar. Então o que as pessoas fazem? Usam um vaso pequeno. Para Dendrobium você evita transplantar, empurra o mais tempo possível ela aí dentro, só transplanta quando não tem jeito mais, porque ele não gosta de ser transplantado, não gosta que mexa na raiz e sempre usa um vaso apertado para o tamanho da planta, tá vendo? Aqui é um Dendrobium specioso, então é uma maneira que ele conseguiu, botou um vaso pequeno, a planta está apertada lá dentro, mas o substrato é de secagem moderada, não é rápida, nem é lenta, é moderada. Então você tendo um vaso pequeno, ele seca rápido porque ele é pequeno. No instantinho está seco. Faz um vaso enorme, demora muitos dias para secar. Então o segredo do Dendrobium é esse: substrato fechado e vaso pequeno em relação ao tamanho da planta. Aqui, olha, ele teve que pôr uma pedra para ele não tombar, porque o vaso é minúsculo, ainda pôs um cachepô para segurar. Então, se você tiver um Dendrobium, você tem que se concentrar e tirar da cabeça a proporção de vaso de Cattleya e pôr um vaso menor em relação ao tamanho da planta do que o tamanho usado para as outras orquídeas em geral. Assim ele seca rápido, mas com substrato de secagem moderada. A Vanda é o oposto. A Vanda, ela não tem substrato. A Vanda, ela vive no ar. As raízes ficam ao ar livre. Deixa eu ver se tem uma foto aqui, ó. Uma foto de a raiz da Vanda fica assim. Você não planta em lugar nenhum. E aí tem que molhar o tempo inteiro, porque molhou, secou, molhou, secou, molhou, secou. Então o que as pessoas fazem? Você pode ter um orquidário e pôr aqueles aspersores na altura da raiz, porque não pode molhar muito as folhas que apodrecem. A folha você molha uma vez por dia, uma vez a 2 dias, mas a raiz tem que molhar 2 vezes por dia, pelo menos. Tem gente que põe aqui embaixo laguinho com água, poça d'água para a raiz entrar e beber a água, a ponta da raiz fica lá. Mas para você ter Vanda, você tem que molhar todo dia, até o ideal é 2 vezes por dia, porque ela não tem que segurar a água, ela vive em lugar muito úmido, com aquelas neblinas, aquele vento, mas que tem umidade, que passa pelo ar, e muita luz, o que é difícil é conciliar a luz com umidade. Então você tem que pôr um orquidário com muita luz e molhar bastante. Como um lugar que tem muita luz é seco, você tem que molhar. Pode pôr um aspersor na altura da cintura e ele só molha a parte de baixo. Seja dessa vez o regador compulsivo. É a melhor coisa. Quem é regador compulsivo vai cuidar de Vanda. Molha, 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 porque é o melhor que tem. Ou planta na brita, né? Então aqui vocês veem o orquidário de Vanda e você repara que embaixo dela o orquidófilo plantou uma graminha que acumula água. Ele anda por cima do cimento, mas aqui tem uma graminha e essa grama encharca de água, a raiz encosta na grama e bebe a água lá de baixo.
Então tem que molhar sempre, Wanda. Aqui tem até o esguicho dele aqui, porque se você não molhar sempre, pode ser aberto o orquidário, que chovendo é bom. Se chover muitos dias tem que pôr um fungicida. Agora as folhas, não é bom molhar com a constância que molha a raiz. Raiz molha 2 vezes por dia, se você molhar a folha 2 vezes por dia, vai encher de água na bainha e vai apodrecer. Então você tem que molhar só a parte de baixo. Uma vez por dia pode borrifar por cima, evita molhar as folhas para não ficar preta, mas a raiz tem que molhar bastante. Aqui, tá vendo? Você pode até usar cachepô, vaso, mas é vaso vazio. O vaso é mais para segurar a etiqueta, para ter uma organização. Aqui eles puseram no chão brita, que segura muito a água. Então você pode molhar o chão também bastante, que evapora a água, né? O ideal para a Wanda, eu tinha nas minhas, era bromélia. Você enche de bromélia aqui embaixo, a bromélia tem um copo de água no meio, então ela enche d'água tipo um tanque e fica evaporando água, e é bonito. Então ela joga a raiz dentro da bromélia, bebe água lá dentro. É uma boa opção você pôr bromélia embaixo da Wanda. Se tem um orquidário começo, você molha daqui para baixo. Aqui para cima dá uma borrifada, mas não encharca não, porque apodrece. A raiz nunca é demais, molha quantas vezes puder. Aqui vocês podem ver, olha a quantidade de raiz que tem essas Wandas. É uma pessoa que cuida bem, elas cresceram muito. Quanto mais raiz, melhor a floração. E o segredo da Wanda é as folhas. Você tem que olhar até onde vão as folhas. Ó, aqui, por exemplo, é um orquidário lá da Tailândia, onde eles cultivam muita Wanda, muito bem. E vocês veem aqui a quantidade de folha que tem, a folha da Wanda que vinha até a raiz. Ó. Essa é a Wanda bem cultivada. É a que sai de folha da raiz. Você vê, termina a folha, começa a raiz, onde tem a raiz começa a folha. Se ela ficar caneluda aqui, quer dizer que o cultivo não está tão bom. Aqui é uma Wanda minha, não está muito bom. Você vê, tem pouca raiz e está caneluda, ó. Mas eu não tinha o ambiente que eles têm lá, eu cuidava de Cattleya, ela estava lá no meio, depois eu mudei, mas depois que for caneluda nunca mais recupera. Ela saiu um broto aqui do lado e deu uma muda. Deu flor, tá vendo? Tá bonita, uma sanderiana, cheia de raiz, premiada nos Estados Unidos, mas não tinha essa quantidade de raiz que está aqui, nem a folha vindo até embaixo. A minha folha começava daqui para cima. Então, se ela está caneluda, como está aqui, é que não está bom. Está regando pouco, está adubando pouco. Então, quando você for comprar uma Wanda, fica sempre de olho nisso. As folhas têm que encostar na raiz. Ficou caneluda assim é porque sofreu. Ou falta de umidade, alguma coisa. Ela dá flor, fica bonita, como essa aqui, que eu consegui recuperar. Mas eu gostaria que ela tivesse folha até embaixo. Então tá aí. Esse é o final do vídeo. Vocês veem uma ideia de vários tipos de substratos, como é que rega. Lembra que substrato que seca logo pode ser orquidário aberto. Substrato que demora para secar tem que cobrir para evitar as chuvas. Vocês têm que ter o controle de tudo isso. Senão vocês podem ter podridão nas folhas. E aí começa aquela história. Toda semana pulveriza com fungicida de contato para evitar que o fungo pegue. Aí vira murro em ponta de faca. Fica querendo uma coisa, dá trabalho, não fica gostoso, uma coisa que flui, né? Então faça a coisa direito para fluir, ver tudo crescer, tudo ficar bem e tudo ficar bonito. Vamos ver o próximo vídeo, não sei, vou ver se eu faço tutoramento de flores. Abraço para todos, obrigado.